Eu vou dar continuidade, vou começar, né? Porque eu acho que Então, meu nome é Cristiane, feliz sempre por um momento de poder dialogar sobre uma área que eu sempre transitei, que é a arte, né? E no sentido também de que me sinto sempre emocionada, acho que são a sensibilidade dos artistas, né? Com a possibilidade de falar uma coisa tão maravilhosa que é a arte. E para mim ela significa, e sempre significou, que eu mamei na arte desde a infância, um lugar que me levou para a arte e educação. E quando eu entrei nessa, além de ser artista, né, sempre de ser artista, eu nessa área assim da formação artística, o que é isso ampliou muito uma visão para mim, que eu queria trazer para vocês, que talvez seja assim, de tudo, de tentar convencer as alunas, né, na FALEC e tudo, com as dificuldades que a gente vive, né, de atenção, de disposição, de interesse próprio pela arte, né, o que significa arte, da visão que se tem da arte também, que às vezes é de entretenimento e lazer normalmente, né. Então, nesse sentido, talvez o que fique mais importante de tudo para mim, do que eu tentei, vamos dizer assim, passar para os alunos, tentar sensibilizá-los, né, seja o ânimo, o estar no mundo acordado, desperto para o mundo. A arte, fundamentalmente, vai trazer para a gente o potencial do ser humano. Esqueça tudo que reduz é pá, viagem, força, presente, inventar, criar. Então, esse sentido, para tudo, estão dormindo por quê? Vamos acordar, vamos fazer, vamos realizar, né? Vamos experimentar, vamos atravessar o mar ou vamos ficar lavando o casco do navio? Vamos lá para ver o horizonte? Vamos, né? Então, no sentido não só da experiência da arte, como uma disposição para entender a arte. Ela exige de nós, né? Tem uma arte educadora que ela é fantástica aqui no Brasil, que é a Ana May, que ela ajudou muito a fazer uma metodologia em arte, que eu quero até trazer para vocês uma relação bastante importante. Porque isso identifica, já que esse curso é de formadores, de coordenadores, acho bastante importante pensar no sentido de uma pedagogia da cultura, né? Então, eu quero só apontar aqui duas questões. Nós vamos direto a essa relação. E a arte inserida nessa relação, sentido mais abrangente, vou trazer daqui a pouco, ela tem um eixo que tem que dar conta de 3 momentos: fazer, apreciar e conhecer. Aí a gente pode entender que ela é bastante abrangente. Cada uma dessas relações, ela vai ser fortemente refletida, né? Só o fazer, já, que é o pensamento criativo do homem, qual é a relação, né? Então, nesse sentido que eu pretendo hoje fazer uma pequena reflexão e breve, para a gente poder pensar um pouquinho a arte, tá? Só que mudei tudo. Tchan, tchan. Normalmente eu trago uma atividade, porque o fazer arte vai relacionar uma questão importante até para a gente pensar aqui. E eu mudei, eu lembrei do semestre passado, que eu olhava e tinha um monte de olho fechado. E a hora que vocês acabaram de comer, tiveram uma palestra, né? Então isso deixa, você veja, o corpo, a arte, o corpo é importante, né? A disposição. Então, eu mudei. Nós começamos com arte-ataque. E tem que ser rápido e vocês têm que dar conta desse momento, para daí, a partir daí, a gente fazer a reflexão, tá?
Já facilitei, né? Eu compactuei assim, uma pílula né, um disparador aqui para funcionar o que é arte, qual é a relação com o varal poético. Então, são metodologias, na verdade, que eu trago, e que a minha preocupação sempre como professora, educadora, é que método usar para mobilizar vocês. Porque só o conceito não dá certo com a arte. Tem que passar por dentro. A arte é emoção. Então, o discurso tem que ser outro aqui. Então, assim, dimensão poética, a palavra, que não fala só aqui, que vai para cá também. É um eixo que integra aqui, ó, nossas experiências, nossas vivências, que a gente compartilha através da arte, de mesmas experiências humanas, né? Então, o poético é importante, é a matéria-prima da arte. Está muito quente, né? Não dá um ventiladorzinho, será? Muito barulho? Não, tem hora aqui. Para você tem ar? Não, tem que ligar. Eu acho que dava até para abrir janela, não dá? Não precisa ficar tão... Dá sono. Eu não gosto de sono que dá. Hã? Aí, ó, ligou o ar. É. Olha, eu chamei a atenção para vocês acordarem, falei dos olhos fechados. Mais que isso, o impacto ambiental. Tá. Vamos fazer, vocês são em 12, né? É possível vocês se organizarem em 4, vai ser nesse espaço mesmo. Grupos de 4, 3 grupos de 4, por favor. Vai ser rápido e a gente vai fazer uma relação aí. Já se formaram os grupos? 3 grupos? Por favor, então. Melhorou com esse ventilador. Então, vocês vão, um responsável do grupo vem buscar um material aqui que contém um kit, uma consigna sobre qual é a tarefa que vocês têm para fazer e junto está anexado uma poesia que vai ser o disparador para essa construção, tá? Está aqui. Vocês têm 10 minutos para fazer, tá? Só 10. Eu quero isso. É tudo isso daqui. É. Uhum. Então, a partir de agora, 10 minutos. Tem mais o quê? Tem. Tá ótimo esse ventiladorzinho. Ai, quase que eu tirei isso aqui agora. Esse grupo diz que é bem bom, né? Ai, que ótimo. Que bom que esse curso está dando tão certo, né? Hoje, Muito os importante. outros encontros todos estavam bem agitados. Sim. Hoje o porquê,
De repente talvez tenha uma relação, vai ser até no clima, porque às vezes o clima Esquentou, né? fechado, as pessoas ficam, né, fazendo expectativa. É. Abriu um solzinho, eu já. É cultural, infelizmente, porque não é prioridade. Para mim, assim, a falta não é prioridade, certo? Mas a gente não pode cobrar, né? Mas ao mesmo tempo acho importante falar, né? Isso eu acho que não, é a participação na massa crítica, E a né? sustentação, né, dos trabalhos Tu que veja, estão lá. Denise vem falar, por exemplo, se fosse mais gente, é uma massa crítica melhor para falar, né? Você compõe, os espíritos acompanham, as pessoas... Hã? Denise sempre é um show. Ela foi uma das minhas primeiras coordenadoras Que quando bom, eu cheguei nesse que BR. Eu vi legal. ela hoje, quando eu vi o nome dela, hoje. E ela está cada vez melhor, né? Ela é. Então, melhor numa palestra. Ela é diferente, ela tem um olhar diferente, ajuda a gente a olhar. Ela está no advance de olhar. Inclusive daí se tiver o grupo tem um grupo no WhatsApp, né? Entende? A gente sempre colaborou com coisa. Alimenta, é legal, né? Se você tiver, inclusive, Claro. alguma coisa que queira compartilhar, Acho, joga no vamos grupo ver, do pessoal, né? porque daí também dá acesso Sim. àquelas outras pessoas que não Claro. puderam vir, né? Tem muita presentificação, essa coisa É. assim, mas de repente, me lembre, tá? Na Certo. saída, de repente, eu não sei se vai servir essa referencial como é que diz, dos vídeos, eu acho que é mais para animar aqui, não é tanto. Mas eu vejo, de repente dá para mandar. Quem queira é um direcionamento, Eu né? acho. Poxa, deixa eu pesquisar por esse lado. Já tem legal. um caminho para pesquisar. Aham, ótimo. Tem que tirar a foto dessa gente. Vou tirar uma foto aqui. Mais 2 minutinhos. Dois. Dois minutinhos. Ai, que legal. Eles inventaram. Vamos ver na hora da apresentação. Não tem outro dentro. Eu morro de... Ai, esse barulho assim, história. Se uma soltar,
Vai embora. Podemos então? Já estão prontos? Tudo combinado? Tá tudo dominado? Bom. Olha, como a gente não vai poder se movimentar, cada um está no seu papel ali, então a gente pode começar talvez com vocês e finalizar aqui, pode ser? Vocês podem se movimentar ou não, mas acho que dá para enxergar, não? Só que abram assim a visão, se puder. Cuidado só com esse fio, tá? Para você não... A gente tem que ler para as pessoas. Primeiro, então, gente, antes de ler, existe o entendimento do olhar, do outro, né? Depois vocês leem. Primeiro, apresento. Se tiver alguma... Vamos prestar atenção nos colegas? Muito bem. Muito bonitos os movimentos, a dramatização, que lindo. Querem ler? Parece que já tinham treinado. No exercício... Só um pouquinho. No exercício de fazer junto e tendo como tema conviver, o grupo tem como tarefa... Essa tarefa a gente só vai ler as poesias daí. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Clarice Lispector. Legal. Muito bem, muito legal. Então, vocês, depois vocês guardam, vamos ver com elas. Vocês querem vir aqui na frente? Só não podemos mexer aqui, ó. Esse daí. Isso. Venham pro palco. Tirar uma foto. Vamos sentar as meninas aqui. Vamos sentar agora. Então, eu acho que a leitura é depois, né? É junto a leitura? Meu Deus, como é? Meu coração já está palpitante. Sinto que não consigo mais fazer. O coração humano é um instrumento de muitas formas. O perfeito conhecedor dos homens sabe fazê-las vibrar todas, como um bom mundo. Legal. E esse é... Você é o coração? Ah, que bonitinha. Legal. Você já imaginou algum dia na vida que você era um coração? Não. Se ia ser um coração? Coração gigante. Então vamos lá. Aqui já fiquem aqui, ó. Eles. Vamos lá. Tá ótimo. Tem que tirar uma foto aqui. Então, vamos lá. Estamos todos no mesmo barco, mar tempestuoso, e devemos uns aos outros uma terrível lealdade.
Então podem guardar, a gente vai conversar agora. Muito bem, todos habilidosos. E exibidos também, né? Ninguém teve vergonha. Não, manda para a SBA inteira. Deixa eu ver o horário. A consigna ficou... A de você está solta, né? Esse entrega Tem um envelopinho. Tem um envelope. Tem um elástico para fechar? Ele não tinha, né? Não tinha lá. Ai, tá bom. Você gostou, né, desse? Eu não vi elástico, tá? Mas pode ser com esse aqui? Pode, pode. Aham. Peraí. Tá ótimo. Deu para dar uma animada? Então, fazendo uma experiência artística, uma vivência artística, a gente está trabalhando um pensamento artístico, né? Um pensamento diferente do cotidiano, é um outro pensamento. O que a gente pode perceber é que mobiliza a gente. Não sei se vocês percebem. Então, mobiliza a gente a ser mais aberto para o novo, né? Trabalha a ideia da criatividade e a gente fica mais perceptível, mais presente. Né? A gente presentifica o nosso corpo, nossa mente, nós somos inteiros fazendo arte. Né? Então, é importante pensar isso porque a arte, nesse fazer, ela pode ser muito utilizada como um benefício, né? De atividades no meio, em qualquer... Eu acho que dá uma injeção de ânimo às vezes. Né? As pessoas gostam de visitar suas emoções, sua sensibilidade, né? O mundo, às vezes muito racional, a gente pode dizer, que ele fica chato, né? Então, uma das coisas importantes que eu vou passar agora um videozinho bem, esse é bem rapidinho mesmo, só para a gente olhar um pouquinho, né? A arte como produção. Mas se a gente pensar, vejam, a arte é uma das mais inquietantes e eloquentes produções humanas. Então vocês pensam, a gente falou que é a linguagem do sentimento, a linguagem que traz a emoção humana. Né? Então, falando em emoção, nós podemos pensar. Estava ouvindo hoje à tarde e eu pensei que me emociona também, sempre, né? A nossa cultura, a fragrância da natureza num tom Jobim. Ver toda a nossa natureza lá. Ou no Vila Lobos. Vila Lobos, você vai ouvindo e vai vendo o Brasil. E vai vendo os pássaros, e vai vendo a nossa relação. A Amazônia, ele tinha essa relação mediúnica, né, vamos dizer assim, como artista, né, de estar no momento construindo a nossa identidade cultural. Então, essa é uma outra relação. Podemos também nos emocionar com a liberdade criativa e a crítica de uma Guernica de Picasso. Só ele para alcançar esse impacto, como quebrar um gelo, né? Uma picareta no gelo. Então você veja a força da linguagem humana, a força da linguagem. Né? Ou podemos pensar a
a Itália, tudo que eu estou vendo agora, né? Nós podemos pensar todas aquelas esculturas, né? Toda a história humana, né? Com aquelas obras de arte que estão aí, dialogando. Podemos também pensar a arquitetura na Rússia, fantástico. Então, quando o homem cria, ele faz estética. Então, nós temos um mundo estético, né? O mundo da forma, da cor, né? Do ritmo, da melodia, né? da dramatização, quer dizer, tudo isso é uma expressividade importante, muito importante, para reconhecermos e para explorarmos em nós isso também. Porque a arte revela o ser a si mesmo, como diz o irmão Grimm. Como espíritos, provavelmente nós temos habilidades diversas aqui, né? Bota alguém no piano, daqui a pouco, pá, né? Vai fazer uma poesia, psicopoesia, né? Revela. É lindo de ver. Pintura também, quantas pessoas passam, né, nesse sentido. Então, se a gente pensar, o que a SBE tem com isso, o que a doutrina dos espíritos tem com isso? Veja, na SBE nós temos, tá, arte no currículo, para começo de conversa. Né? Como abordar a arte? A arte no currículo do módulo 5, do módulo 8, né, principalmente, que é um eixo importante. Temos os grupos especialistas, que são da pintura, da música, da poesia também, que tem um peso importante aqui, produção mediúnica com arte, na SBE. E temos o Munesp dialogando com a gente, trazendo um pouco dessas produções para nós. Essa relação, ela, na SBE, ela vai ser e tem que ser, e isso é uma coisa assim que é um projeto que eu vivo pensando, ela tem que ser, vocês estão, vou esperar só um pouquinho, daí vocês estão inteiros aqui. Eu sou muito exigente. Esse celularzinho, assim, tira toda a atenção, né? Tem a ver com a estética, veja. A discussão da percepção é um tema da estética. Crise da percepção que vivemos hoje. Estamos desatentos no mundo. Como é que a gente faz isso? Será que a arte tem que romper e nos deixar presente em algum lugar? Não é só a arte, mas para aproveitar aqui a ideia da arte. Então, assim, essa relação, voltando um pouquinho, né? Que a gente talvez pensar um pouquinho, isso é um projeto até que foi para o currículo, mas por enquanto não tem mentalidade, a gente vai construir isso. Pensar um pouquinho uma pedagogia da cultura. Injetar um pouquinho mais de cultura no exercício mediúnico. De que forma? Vamos pensar agora aqui. Vamos pensar agora. O que será essa cultura? Por que a arte vai falar agora dessa cultura? O que será? Por acaso alguém aqui tem uma relação com a arte no sentido mais aproximado? Como profissão, não, mas Como apreciadora, né? Você faz teatro também, né? Então, como fazedora e apreciadora. Então, a gente tem aqui na SBE, então, a ideia é que a arte vai fazer um papel, veja, tem algumas coisas acontecendo em arte. Os espíritos, o irmão Grimm fala bastante, né? Pontuando algumas questões. Então, ela vai fazer um eixo muito importante do campo sensível para dialogar com todos os outros conhecimentos. É necessário. É como eu falei, já pensou um mundo sem arte? Que chato. Sem música. Como é que a gente vive? A gente se alimenta assim. Ele é um nutriente para fertilizar o nosso pensamento, não só a ideia do entretenimento, que é legal e que eu gosto, que me dá prazer. Vocês viram, vocês não tiveram prazer de fazer?
Ele mexe, ele nos mobiliza por inteiro, né? A gente se solta. E a gente brinca também, que é uma outra questão filosófica. Deixa para a Juliana. Nós somos seres brincantes. E esse brincar é a convivência, como o Edgar Morin traz, aprender a conviver. Então eu vejo assim, além do eixo do campo sensível, de toda essa relação, ser importante e estabelecer um lugar, né? Apesar das resistências, né? Porque a tendência nossa é deixar, não valorizar. Nós temos também essa possibilidade de pensarmos uma relação mais atuante, mais crítica para pensar a cultura e para pensar a arte, que é o que a gente vai tentar fazer. Eu trouxe 3 vídeos bem rápido, mas é que vão ajudar a gente a olhar. É como se a gente fizesse um zoom, entrasse lá dentro de um lugar, já deu para olhar a arte. Então vamos aqui. Acabei pegando mais as artes visuais, né, como linguagem, mas vamos ver. Tomara que não precise apagar a luz, mas talvez precise, né? Dá um sono. Apaga tudo? Só da frente, né? Isso. Pode deixar que eu acordo vocês. Então, deixa eu só ver onde é que está, porque liga o coisa e perde toda a relação aqui. Vamos ver. Eu trouxe mais para ilustrar, mas são recursos hoje em dia, vamos ver se está aqui, que a gente tem, a gente tem acesso à arte, né? Quem quiser visitar, está lá. Só um pouquinho. Não, onde é que eu estou aqui? É que ele liga e daí eu perco tudo aqui no visor. Tá, vamos lá.
Por último, vamos só ver se está aqui. Um canal dedicado exclusivamente à arte, eu acho que atender uma grande demanda da população brasileira e suprir, não é, essa necessidade de cultura do povo brasileiro. Prazer enorme falar com o Arte 1. Sou fã desse canal, estou assistindo direto, qualidade enorme da programação. Arte 1. 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 Propaganda do Arte 1. Um canal dedicado exclusivamente. Podemos, então, começar pensando, né? Olhando um pouquinho, a gente volta, né? A fazer uma referência para a gente. A arte. Então, a gente pode pensar a arte como um campo da história humana, lá nas primeiras imagens, né? Tudo lá, tudo lá. Um acervo para a gente visitar, para a gente dialogar. Mas nós temos também a arte como inovação, né? Por isso que eu peguei o Arte 1, porque eu acho é a arte contemporânea, conversando, dialogando com a gente, né? Em todas as linguagens, em todas as produções. Importante a gente pensar, então, que, se veja, todas essas linguagens que a gente chama de linguagem, elas vão ajudar, como eu falei, numa plasticidade do pensamento do homem para essa inovação, para esse pensar criativo. Então, o que mais importa aqui é o potencial criador do homem, né? Nós temos algumas relações importantes, como, por exemplo, as linguagens. A gente acabou de falar. Eu falei de injetar no exercício mediúnico um pouco mais de uma pedagogia da cultura. Se a gente pensar, né, quantos dizeres, né, o linguajar humano, de se dizer humano e compartilhar essa experiência coletiva, a arte favorece todos esses lugares de linguagem. Então, nós temos a linguagem escrita, né, a linguagem oral,
Mas na arte nós temos a linguagem do teatro, você pode falar através do gesto, você pode falar através da dança, através de um olhar fotográfico, você fala através, enfim, poesia, escultura, circo, você vai para vários lugares. Eu acho que isso é bastante importante, porque é um peso importante do como que a gente se relaciona como humano. A nossa natureza humana é essa. É sempre buscar falar por outros modos também. E aí nós temos aqui, como eu falei, as emoções e as obras, muitas coisas importantes para visitar, para trazer para nós uma experiência, enquanto seres humanos, né, importante, que às vezes a gente deixa de fazer porque a gente está preocupado com o WhatsApp, né? Então, assim, o lugar da arte ele precisa ser visitado. Uma coisa importante também é que a arte, essencialmente, é diálogo. Por isso que ela precisa dialogar. E aí vai depender do apreciador, de quem dialoga com ela, de complementar a obra. Ela é sempre aberta à interpretação. Não esqueçam disso, parece um pouco filosófico, mas a arte é aberta. Ela não é só porque o artista quis fazer aqui e acabou. Ela é muito mais complexa que isso. Então, ela é complexa em significados. E a força do significado de uma obra como essa, vocês conhecem? Ela provavelmente ela é muito comum, né? Vocês conhecem essa obra? Não. Não? Ela é Monet. Aqueles impressionistas, né? No século XIX, começo do século XX, eles tiveram um grupo que foram atrás da natureza. Então, você veja, a força também do grupo, da rede. Né? Então, são espíritos que reencarnam com afinidades, né, numa rede para produzir algumas coisas importantes. Obras de arte, elas ficam perenes. Então, veja, esse diálogo, isso foi em 1860, sabe Deus o quê, né? 1890, ele morreu com 90 anos. Mas elas ainda conversam com a gente. Então, nós complementamos a obra, o significado dela. E não existe uma verdade só. Por isso que ela é diálogo. Ela é um disparador da emoção de cada um. Você vai interpretar do teu forma, o outro do outro, outro do outro, outro do outro. Porém, vai depender do conhecimento do apreciador, da disposição dele, né? E do quanto que ele tem esse contato com a arte. Então, quer dizer que a arte, nesse diálogo, precisa de um olhar pronto. Volto de novo naquela Anna May, que é uma arte educadora, que diz assim, as pessoas às vezes têm preguiça de museu ou alguma coisa assim, para não enfrentar a sua ignorância. Porque ela vai exigir de você. Cristina, só que não é assim, amiga, sabe? Não, se eu não pego é para você Eu isso. estava comentando isso antes. Aham. É o meu espírito. Aham. Ele é muito ignorante, sabe? Você não sabe, você já traz muita coisa. Não, mas é verdade. O que eu vejo ali? Eu vejo uma tela bonita. Então, isso é bem interessante o que você está falando. Porque eu não tenho essa visão. Não, mas esse é o importante, porque a arte não é só você interpretar e encher de racionalizar a arte. Ele também é importante o que você sente. Tem o mesmo peso. Ela é para ser sentida também. Ela é para ser dialogada e sentida. É uma conversa interna, é uma ponte do mundo interno a outro mundo interno, entende? É onde a gente se encontra no mundo subjetivo. A arte é um campo de subjetividade. Por isso que é difícil falar um pouco de arte nesse sentido. A gente viveu a arte para poder entender que aquilo mobiliza a gente. O quê? Intuição, faculdade intuitiva, que fica sempre muito adormecida. Na arte ela acorda. Memória, a gente acessa as memórias. Tem a ideia de
das percepções, das marcas das nossas experiências mais sensíveis, desde a primeira infância, fantástico. Primeira infância é as impressões maravilhosas que a gente vai ter para entender Monet. Então, assim, todas as nossas experiências, o olhar da gente, ele é sempre o olhar de tudo que a gente já viu e de tudo que a gente é. Tudo que a gente viveu. Você vai olhar com o seu olhar. Porém, na arte, existe não nos é dado a chave de graça. Nós precisamos. E aí vem uma fala dos espíritos que eu acho bastante importante, é que a gente precisa decodificar e contextualizar os códigos da cultura. Isso é muito importante. Então, é importante isso. E o irmão Gui está sempre chamando a atenção para isso. Como é que a gente vai abrir as chaves se a gente não tem esse processo? Existem formas e sistematizações da gente se aproximar um pouquinho, né? Dessa... Por que eu tenho que me aproximar aqui? Porque isso me pertence. Pertencimento à cultura começa por aí. Eu tenho que questionar o quanto eu tenho esse pertencimento em mim. Então, assim, vocês vejam, um artista, veja a força da significação. Vou ajudar vocês a pensar. Eu peguei os nenúfares de Monet porque ele construiu esse jardim. Está lá, em Giverny, 40 quilômetros de Paris. Lindo, porque ele pensou, a arte transporta no jardim. Um artista sensibilíssimo, lindo. Visionário, avant-garde, está na frente, já visando. Porque ele resume aqui um momento filosófico, histórico. A arte é muito complexa. O artista é um capacitor, uma antena que vai mediunicamente fazer uma síntese, súmulas de pensamento, valores, conceitos. Por isso que a arte está lá na frente sempre, por causa da faculdade intuitiva. E por que o artista é o mediador dessa relação? Porque ele exercita tanto a sua subjetividade, a sua intuição, a sua coisa, que ele tem esse acesso à rede fácil. Porque a rede, nós todos temos esse acesso. Mas eles acessam mais fácil. Eles estão o tempo todo exercitando a existência, o sentir a existência. Vocês vejam, uma coisa que eu acho muito interessante, adoro poesia. Eu penso assim, a palavra poética é por imagens, né? Então ela traz as imagens internas nossas, que foram construídas pelas nossas experiências. Todos nós temos a imagem do borbulhar da água. Então são todas as nossas sensações estão aqui, ó. Às vezes adormecidas, mas a gente, né? Aí o poeta diz assim, a maternidade da água descansa no lago, sei lá, não é uma coisa assim, né? Então o uso dessa imagem te coloca num lugar. Então você veja como essa comunicação ela nos toca de alguma forma, que eu digo aqui, né? Para trazer para nós uma dimensão do espírito. Que bom que pela arte a gente pode acessar algumas coisas que às vezes na nossa encarnação, enquanto espíritos, né, nós temos... o mundo é difícil, né? A gente tem que cumprir as funções. Então são momentos poéticos, existe uma dimensão poética, que é o quê? Ampliar, né? É uma lente e dá um fluxo de ampliar um pouquinho a nossa existência. O potencial criador humano, do espírito, enquanto encarnado, nessa trajetória. Então, às vezes, como um Monet aqui, o artista, como sensível, antenado, ele faz um momento, partindo da sua imanência, ele faz um momento, ele escolhe, ele se sensibiliza com alguma coisa. E dali ele dialoga no tempo. E esse tempo, ele aspira perpetuar a emoção dele através de uma expressão. Aqui, no caso, uma pintura. Mas, na verdade, o que ele está fazendo, pegando um pouquinho da eternidade.
para dizer para a gente da experiência dele. Algumas obras de arte têm essa possibilidade. Essa energia desse artista, que colocou ela inteira aqui, através da cor, do movimento, da abstração, que eu falei que ele é um visionário, porque ele, na época, já começou a abstrair um pouco, já não era aquela forma da arte. A arte está sempre andando na novidade, ela não pode ser. O design também, essa cadeira não pode ser Luís XV, a gente mudou já, né? Então, cada cultura, cada época tem um estoque cultural de todas as relações de objetos, artefatos, a gente vai ver aqui, né? Mas aqui o importante é que nessa relação a gente consegue encontrar um pouquinho uma experiência aprofundada, vamos dizer assim, conhecendo o contexto do artista, a época, a filosofia da época, o que se pensava, quais eram as inovações. E eu digo que faz um resumo aqui. Filosofia da época. Então, entende? Como o artista é uma pessoa que está vivendo na época, ele não pode pensar só nele. Ele é mediúnico, ele pega todas as relações, né? Ele entra numa rede. Então, ele transpõe várias questões. Você veja, Tomi Otaki, nossa artista japonesa, começou a pintar com 60 anos de idade. Ela tem 90, agora, não me lembro se... Não, acho que ela não faleceu ainda. Mas você veja essa artista, você vai olhar a obra dela, tem alguns indícios de uns planetas que a gente descobriu agora. Sabe assim? Ela entrou numa rede da ciência. É fantástico, porque a qualidade que dá, às vezes, alguns artistas estão tão envolvidos naquele processo criativo que não é só do artista, é do cientista também. Einstein viveu muito o processo criativo, né? Então, o pensamento criativo, ele vai ser um pensamento plástico, mas ele precisa de exercitar a faculdade intuitiva, muito forte. Se ouvir essa rede, dimensionar um pouquinho, a gente é muito racional, está sempre muito mental, né? A gente precisa ouvir mais o mundo. O poeta é alguém que ouve o mundo. Que para ele está interessado, como diz Carlos Drummond de Andrade, no sentimento do mundo. O quê? A arte é isso. Todas as representações que a gente viu lá são pessoas com suas visões de mundo, fazendo uma expressão de como eles sentiam o mundo. E aí a gente vai visitar esses lugares e vai ver, meu Deus do céu, olha como é que eles sentiam, olha como é que eles sentiam. Só que esse sentir não é só a emoção né? Ele está envolvendo todo um contexto complexo. E aí... É um diálogo entre o universal e o particular, né? Todo mundo Isso. sabe, por exemplo, o que é uma água. Então, quando eu leio um poema, eu vejo um quadro, uma obra de arte do que é água, aquela água vai ter uma significação especial, particular da Juliana, que cada um vai ter o seu e pode compor o grande significado da água, né? Para Monet, outro significado, só que para ele é toda uma intensidade que nem ele dá conta. A arte revela o ser a si mesmo. Você não dá conta, bem? Né? Você vai escrever uma poesia, sou eu ou eu, quem fez, né? A sua experiência encontra aquela linguagem que é universal. O irmão Grimm diz que a gente precisa de mais poesia no mundo de hoje. Nós estamos vivendo a crise da racionalidade em tudo. Então, nós precisamos da poesia. A poesia, como eu falei, é um eixo que dá uma sustentação para nos percebermos humanos, a nossa natureza humana. Nós também sentimos, percebemos. O que a gente faz com essa tralha toda que a gente experimentou durante a vida? E com a textura da areia, que eu fui na praia, que foi não sei o quê, né? Com as minhas emoções, com tudo que eu sinto, né? E o que está por trás de todos esses olhares que vocês me olham? E do momento que a gente vive, né? E como que eu estou sentindo nesse momento? Alguém me perguntou, ou eu tenho que ficar olhando a política, fazendo, compondo, não, que é importante. A aula de ontem, o irmão Grimm falou, natureza
sentimento e cultura são juntas, precisam estar juntas, não separadas assim. Então, sentimento, sempre essa relação. Vocês imaginem, a gente trabalha a ideia de sentimento no currículo? O sentimento é tão mal trabalhado no nosso currículo que a gente não se adultiza depois de uma idade. Tem um monte de criança por aí. Se nasce a ter postura, a crescer, a relacionar. Eu falava muito com as minhas alunas, né? Porque elas queriam, às vezes tinham uns gestos infantis de enfeitar com arte. Para de enfeitar, sabe assim, tipo, já ia cortando. Assim, vamos colocar no lugar em que estamos, né? Mas daí, então, a gente falando nesse processo do estoque cultural, como eu comentei, a gente pensa um pouquinho essa possibilidade de tudo que é produzido na cultura, né? Então, a gente não fica só na arte naquele sentido ali. A gente abre um pouquinho para tudo que está como expressão e manifestação artística, está carregado dos valores, da mentalidade, dos hábitos de uma cultura. Então, você veja que interessante como é complexo. Nós podemos pensar formas diversas. Por exemplo, o folclore. Por que o imaginário do povo? Por que essa relação imaginativa? Porque a faculdade imaginativa é que também é a matéria-prima da arte. É o que é imaginar, é possibilitar, é criar uma hipótese. Quer dizer que nós podemos experimentar aquilo que não está no cotidiano aqui. Podemos ser coração, quero ser coração. Se imagine como isso amplia a nossa experiência, quando a gente brinca um pouco de imaginar. Fantástico. E a imaginação, conforme os irmãos Grimm trouxeram, valorizaram, a obra deles é fantástica e tudo, pela imaginação. Mas eles fizeram, compilaram todo um imaginário alemão, que não foi fácil para eles, porque eles não tinham uma intenção de trazer só a imaginação, trazer os dados todos da cultura, inclusive morais também, né? Um ensinamento importante. Então, assim, temos também, né, artesania, fantástico, o saber fazer. Vocês devem estar vendo, Edgar Morin, as pessoas falando, outra coisa que nós precisamos resgatar. Fazer é importante. Fazer nos dá autonomia, nos dá capacidades, exercita habilidades. Não, alguém faz por mim, outro faz. Não, espere. Será que eu não tenho interesse em me exercitar enquanto pessoa fazedora de coisas, né? Vou plantar, não é jardineira, eu planto. Eu lavo, eu faço. Então, assim, sociedade muito acomodada, né? A ideia das estéticas todas das culturas, ela vai trazer uma coisa muito importante, que é a identidade e a marca pessoal, a marca daquela cultura. Então, se eu ouço uma música espanhola, eu sei que é o temperamento do espanhol. Está vendo como as emoções têm a ver também com o nosso jeito de ser? Brasileiro é diferente. Então, assim, a gente nasce na cultura, a cultura vai nos formando e a gente vai fazendo parte daquilo. A identidade cultural, ela precisa ser repensada. Vocês vejam, o irmão Leocádio, ele chamou a atenção para o grupo de psicopictografia alguns anos atrás, que precisava a gente produzir as lendas do Paraná. Porque elas estão adormecidas, como tem muita coisa adormecida que nós deixamos de lado, em função de outras coisas que estão aparecendo, mas a gente não faz mais o imaginário que nós temos, porque eles têm uma função, é de nutrir algumas questões importantes, né? As contações de história, a cultura oral, que agora está se retomando um pouquinho, porque tem um charme aí. A convivência da família,
o que é passado, a tradição, né? Os valores que estão colocados. Né? Então, toda uma relação de cultura, que eu digo que a gente precisa injetar no exercício mediúnico, porque eles vão ajudar um pouquinho a gente se enxergar enquanto seres sociais, culturais, né? E conhecer outras culturas, né? É importante. Aqui, só para chamar a atenção um pouquinho, então, o irmão Grimm nos fala, que é uma coisa que eu acho que é um eixo principal, assim, é que nós temos que fazer uma renovação do conhecimento. Sempre uma renovação do conhecimento. E para isso a gente precisa avaliar o homem inserido na cultura, né? Que a gente precisa ter esse olhar construído também, né? Como eu trouxe aqui. E a gente vai perceber que a arte é um intercâmbio dinâmico, permanente, desde a primeira história humana, o homem fazendo arte de relações intensas, que vai compartilhar eu já falei de compartilhar, que eu acho importante isso, né? Esse diálogo de milhões de coisas, de relações importantes. Né? Sobre o horário. Tudo correndo aqui. Mais um pouquinho só. Paralelamente à arte e a esse estoque cultural, nós temos a arte popular. Nós temos a arte erudita, né, chamada erudita, que estão no sistema das artes, as galerias, né, o que faz parte todo desse acervo cultural. E nós temos, paralelamente, a arte popular. Fantástica. O irmão Grimm adora dizer que são os de primeira mão, são os que trazem a sabedoria, muitas vezes conhecimentos fantásticos que às vezes a gente não alcançaria de outra forma, né? Vejam, a arte popular, ela vai ter essa experiência coletiva, né? Então, e na arte é importante a experiência coletiva. Nós temos o individual e temos também a experiência coletiva. Eu trouxe o fazer arte coletivo, porque é gostoso fazer junto, não é? É legal. Você veja como a gente fazendo junto também ajuda. Né? A gente ajuda a se humanizar de alguma forma, né? A gente troca as experiências, isso é importante. Então, o que é importante da arte popular é que ela irá fazer um papel fundamental na sociedade. E graças a ela nós já nos regulamos muito, desde a Grécia Antiga e tudo, porque é aquele encontro que faz uma catarse, a gente troca as emoções. Sempre houveram lugares onde se troca as emoções, se atualiza, dá uma lavada nas nossas emoções. Hoje em dia tinha que ter uns anfiteatros bem grandes para a gente gritar, né? O teatro faz muito esse papel. O teatro coloca a gente na condição humana, por isso que ele é crítico, o teatro. Mas ele faz essa catarse, ela mexe na feridinha, lá dentro. Nem sempre tem peças, né? Mas normalmente é o teatro que faz esse papel. Então, é interessante ver que a arte popular, ela vai promover, né, uma satisfação, veja, por isso que é interessante, solidária dos anseios do povo, de um anseio coletivo. Então, por isso que todos se encontram, existe uma função importante. Nosso carnaval é muito importante. Todas as nossas manifestações artísticas, expressões artísticas genuínas. A gente vai para o norte do Brasil, é cheio dessas manifestações. Então, isso dá para essas pessoas um lugar de pertencimento e de identidade. E aí eu chamo a atenção. Fundamental, identidade e pertencimento. Aqui, as raízes da cultura popular. Veja, uma árvore com raízes. Ela só dá frutos, ela vai dar o fruto da identidade e do pertencimento, que são eixos fundamentais para o ser humano alcançar, se tiver raízes. Raízes desnutridas, não nasce nada.
Aí eu pergunto, como estão as nossas raízes? A minha avó tinha uma característica tal, uma prática de vida, né? Um hábito, uma prática de viver. Eu reconheço isso, eu conheço a minha identidade mais próxima. E eu conheço também que a lenda do Paraná foram os índios que tem a ver com a gente, que construíram essa... E que, poxa, é sempre a serra que eu enxergo, está lá a lenda. Quando eu subo a avenida, não sei o quê. Então, o que parece que é bobagem, não é bobagem. Ele é fundamental, por exemplo, numa política, num país, e assim vai adiante, que a gente fortaleça esse pertencimento à cultura. Então, no exercício mediúnico que a gente trouxe, porque a literatura, olha que fantástico. Nós precisamos ler mais, precisamos reconhecer. Todos os representantes da nossa cultura são fantásticos, importantes. Quando tem uma dança lá no mundo que teve, né? O Brasil fez o começo, não sei se era a Copa, o que era. Quem ia representar o Brasil? Um artista. É sempre um artista. E lá fora? Oscar Niemeyer, um grande arquiteto. Então, os outros estão olhando para nós. A gente precisa olhar para eles também, né? Mas nós precisamos olhar primeiro para nós. A gente nem olha mais. E aí, dentro dessa dimensão de cultura, a arte vai favorecer uma coisa importante. A diversidade e a pluralidade. Ela quer que seja diverso e plural. Porque é nesse lugar da experiência coletiva onde se dá a diversidade e a pluralidade. E a diversidade e a pluralidade, o que elas vão favorecer? O respeito mútuo, a cultura da paz, aceitar o diferente. Inclusive, não só na experiência, como na própria arte, a gente vê ângulos diferentes da água, da maternidade, por exemplo. Eu nunca tinha visto que a água é maternidade, né? Ou uma música, sei lá, o Caetano Veloso. Nossa, eu conheço isso, mas o olhar dele me fez ver diferente. Então, você imagina a riqueza, o enriquecimento de conhecimento que a arte traz. Ela melhora a gente como ser humano. E aí, eu estou quase finalizando, não vai ser muitos slides, já pus um monte de uma vez só. Então, nós temos essa possibilidade de pensar do ponto de vista do artista, por exemplo, dele fazer essa síntese, né, forte de coisas extremamente importantes, né, que vão fazer uma súmula mesmo de uma sociedade, a contextualização do que aquilo representa como arte. Eles vão, o que a gente chama de concepção de mentalidade, eles vão entrar na massa crítica da mentalidade. Então, assim, nós temos as óperas, a mímica, né? Formas diferenciadas que são o patrimônio cultural da humanidade. Então, a gente falou de pertencimento. E pertencer à cultura, não esqueça, pertencimento à cultura. Precisa pensar sobre isso. Então, é importante, no currículo é importante, sim, nós temos que reconhecer que tem ícones da cultura que a gente tem que conhecer. Temos que conhecer, dá tempo ainda, tem que conhecer. Você tem que assistir a Carmen, a ópera da Carmen. Então, hoje em dia, nós temos acesso, viu, Norte 1? Você entra no YouTube, como será que era essa Carmen? O que queria dizer? Aquilo te traz uma emoção e você vai sendo uma pessoa mais sensível. Porque você se emociona mais. E em vez de perder tempo de ser uma pessoa tão pragmática, porque a gente tem que resolver e responder para todo mundo. Estou fazendo uma crítica, que eu também faço parte. Mas assim, a gente... Então, você vê que a nossa percepção, ela está obliterada por muitas demandas da indústria cultural, da indústria da mídia, mas o mundo, ele é mais poético. Eu preciso silenciar, preciso. Eu só vou ouvir a arte no silêncio. Algumas coisas a gente é só no silêncio. É fazendo aquele contato profundo de humano, a ponto que eu faço com aquela obra. Nesse barulhão a gente não vai nem perceber. Uma das coisas
importantíssimas. Shakespeare. Então, assim, o que significa ser ou não ser, essa questão, atualizadíssimo, obra aberta no tempo. Eu posso dialogar com o tempo. Ela cabe direitinho. Tem muita coisa que cabe direitinho em todos os tempos. Porque é a existência humana. É a base da discussão da arte. A arte humaniza o homem. Essencialmente, a sua preocupação é humanizar o homem. Seja cortando o horizonte de cima para baixo, com uma picareta no gelo de novo, ou seja, trazendo a beleza, a harmonia, né? O equilíbrio. Isso faz a arte. Estética. Mas ela pode também romper. A produção artística de uma época, que a gente, isso não é arte. Isso não está valendo, isso não é. Ela é o espelho da época que a gente está vivendo. A gente tem que engolir a arte aqui. Ela vai refletir. Ela vai refletir o que a gente está sentindo. O artista não pode inventar outro tempo, ele está vivendo aquele tempo. Então tem artistas, não sei se vocês viram o Ai Weiwei no Museu do Mon. Vocês têm que ver o Ai Weiwei. Não é possível. Sabe quando é agenda? Sai daqui, vocês têm que ver o Ai Weiwei. Porque ele vai trazer um olhar, só ele tem. É legítimo. De alguém que foi refugiado da China. Você veja, ele tem uma capacidade, porque ele está com uma força, esse artista. É o mais importante do mundo. Está aqui no mundo. Na nossa casa. E aí você olha o olhar dele e lê o que ele fala. Como é que ele pensou isso? Ele traz os refugiados. E ele faz uma crítica que nenhum país consegue segurar ele. Então você vê a voz, ele tem voz. Então assim, ele vai colocar uma boia gigante com os refugiados. Ele coloca a boia porque a boia da salvação tem toda uma relação complexa. Então assim, você vai no museu, dependendo, hoje contemporâneo e de época, ele dá um nó na tua cabeça, ele te renova, ele faz assim, ó, liga uma maquininha, você vai ter que pensar diferente, muda teu ângulo de visão, nossa, e atualiza toda uma relação crítica de mundo, né? Por isso que é importante visitar todas as linguagens, todas as épocas, dialogar com a arte, dialogar no tempo, coisas fantásticas. Esse Yamandu toca bem, né? Mas esse menino, ele é um gênio no violão, não é possível, ele é nosso. Então eu digo, quando eu me represento, eu me emociono. Eu falo do Tom Jobim, do Bruno Villa-Lobos, eu me encho de emoção, porque eles são... Hoje eu estava vendo o Vinícius de Moraes, né? Eu duvido que tenha poeta mais brasileiro que nos representa, lindo, amoroso. Cada um que fala dele, quando você vê um documentário, essencialmente amoroso, pessoa do amor em todos, nenhuma contradição. E veja o que ele representou para nós. Ele trouxe um exemplo como pessoa, como... Então, a gente precisa reconhecer, precisa visitar, precisa reconhecer. São exemplos. E aí vem a respiritualização do homem que a gente fala, né? A arte, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ela vai tentar fazer isso, né? E tem umas loucuras também. Ótimo. O homem tem que enlouquecer um pouco, fica muito chato tudo, né? Mas tem que olhar que contexto está, o que está querendo dizer com a relação. Essas danças contemporâneas eu só acho maravilhoso, o grupo corpo, tudo. Por que a dança não é mais assim, não tem mais os passos, né? Porque é o movimento do cotidiano, nós temos outros ritmos, nós somos uma sociedade que mudou o ritmo. É o tempo, é a relação. Então você vai... Aí quando você entende um pouquinho qual é a dinâmica de cada linguagem, começa a olhar um pouquinho mais, você vai entendendo. E aí, estou finalizando. E aí que são as camadas que a gente precisa atravessar. Você falou que você tem dificuldade, o espírito é... Não é. As coisas estão te esperando. Ou você deixa engavetada, adormecida, ou você vai lá e usufrui daquilo, aproveita. Não, eu sei que você falou num sentido mais, né? Mas não é só você.
A nossa cultura, ela é mesmo. Ela tem dificuldade dessa formação da massa crítica no sentido da arte. Tem. Os currículos estão mudando, por isso que eu trouxe. Aquele é um método atualizado mundial, que a arte não é só mais fazer, como se fazia, né? Nos anos 50, as crianças faziam arte, é legal porque trabalha a criatividade. Não é mais isso. Ela precisa de preparo para apreciar, então você tem que olhar mais, pegar e conhecer onde está, qual é o contexto dela, o que está querendo dizer. E o Vinícius de Moraes? E ele? Pessoa, ele, o que fez? Ele veio numa rede, o Brasil. O que o Brasil estava querendo? E outra coisa, e ele hoje? É permanente, tem significado. A gente aprecia, se alimenta, né? E o mais interessante é que a gente pode dialogar no tempo. Então, a outra questão é que somos seres históricos. O irmão Grimm tem falado direto, vocês esquecem que vocês são seres históricos. A história é fundamental, nós vamos ter que revalorizar a história e pensar que a gente tem que visitar a história. Temos que entender a trajetória humana para entender como o homem visita o passado e visita o futuro e presentifica um presente ativo, falado pelo irmão Grimm ontem. Ativo, você quer ser, ele falou, você quer ter um presente vivo, porque pode ser um presente adormecido de volta. Você tem que visitar o passado para ressignificar o futuro. Sem o passado também não dá. Então, assim, temos essa possibilidade de dar significação, ela não morreu ali, ela existe. Esses objetos estão impregnados da energia, da época, tem representações importantes do povo aqui, tem simbolizações, símbolos que a gente precisa conhecer, ver, enfim. É tanta coisa, né, que a gente precisa visitar. E justamente, eu quero trazer só uma delas aqui, que agora nosso tempo acho que deu, né? Não sei, estou perdido aqui. Falei da Guernica de Picasso. Impossível não conhecer. Ela é a obra do século XX, a mais importante. Isso em consenso de pessoas que entendem e fazem crítica de arte, bem, porque ela significou... O contexto todo dela foi uma zombaria do Picasso para a Espanha, que pediu uma obra para ele, estava em Paris, e ele devolveu com isso. A Guerra Civil Espanhola, que foi uma atrocidade, porque ele tem o coração espanhol, e isso doeu nele. E ele teve que fazer a representação da dor de uma mãe, que é a coisa mais forte, que não dá nem para olhar, a dor de uma mãe com um filho, que o nosso Portinari tem um pouco essa visão da nossa dor. A gente precisa conhecer os retirantes de Portinari, a nossa cultura. Aí nós vamos para o Munch aqui, né? Norueguês, Noruega. Veja como é importante pensar a cultura do lugar. Essa obra não representa só o artista, o grito, famosa, né? O grito. O artista antecipou, né? Então ele captou o começo de uma guerra. Estava já começando a acontecer. E aí ele é norueguês. Aí você vai estudar a Noruega e as obras da Noruega, o pensamento da Noruega, por isso que só na Alemanha que foi feito as obras do Grimm, tinha que ser na Alemanha. Porque na Alemanha é que tem o imaginário da floresta negra. Identificou o povo. Tudo meio, né? Então, o imaginário cresceu do povo. Então, a história daquela construção do povo, ela é importante. Eu estou falando do norueguês, você vai ver o povo norueguês, eu vi uma vez falando um pouquinho da arte na Noruega, todos sinalizam um jeito de ser. O ambiente deles é muita neve, eles têm, né, noite, não sei o quê, tem toda essa coisa. Então, eles criaram artifícios importantes para falar da condição forte humana, né? Então, só ele, esse norueguês, podia ter feito esse grito, como exemplo, né? A arte como ciência, o Escher veio para cá, fractais, visão,
né, uma visão de mundo, sobre uma nova percepção do homem, holografia e tudo isso. A arte também pode ir por aí. Quer dizer, ela pode ir para o lugar onde ela quiser. Van Gogh, lá ali, né? Sensibilíssimo, né? E aí a gente finaliza aqui para dizer que a gente precisa, eu acho que eu tentei planejar alguma coisa que fosse um chamamento mais para o curso mesmo, né? Precisa ressignificar a arte, trazer um sentido ativo, né? Mais vivo, e não só a arte como a cultura, tudo da cultura, tudo. Lembrem, nós podemos às vezes trago um mito, trago uma lenda, trago uma né? Sei lá, tem YouTube, veja o que isso significa dentro de um contexto. Eu estou falando de filosofia, eu estou falando de ciência, traz um pouco isso tudo. É uma forma de a gente injetar um pouquinho de cultura, né? É importante. Então, essa possibilidade da arte ser transdisciplinar é fantástico. Fantástico. Ela sempre esteve e estará em todos os espaços da vivência humana. Todos. Todos. Psicologia, pedagogia, antropologia principalmente, né? Filosofia. Entenderam? Ela é um eixo que abre. Né? Então, agradeço. Eu sei que daí agora já está passando o tempo. À disposição de todos. Eu sei que esse segundo momento, então, é uma noção importante, né? A gente, às vezes, não pensa a história de contextualizar, né? Não pensa que eu falei, o nosso corpo, o nosso sentimento são importantes, né? Para a percepção. Então, eu fico preocupada, porque eu sei que esse segundo momento sempre dá um sono, né? Dá, luz apagada. Tá certo? Então tá bom. Vocês têm alguma pergunta? Alguma relação? Só para completar. Eu não abri muito espaço para conversa, porque ficou angustiado o tempo tão curto, né? A gente teve que fazer a varal. Algum comentário, alguma relação? Ainda bem que você nos pertence. Ah, que amor, então, né? Nos pertencemos todos aqui, né? A SBE traz um pertencimento riquíssimo de possibilidades, né? Que lugar, hein? Que usina efervescente de novidades. Aqui é um lugar de muito ânimo. A gente tem que estar acordado com os olhos vibrando. Os espíritos estão de olho, se a gente está presente ou não está, né? A gente precisa se acordar um pouco, né? Isso é importante. Então tá bom. Se quiser acender a luz. Então vamos respirar.